Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre Prolog, dando foco em alguns, digamos assim, recursos um pouco mais avançados, alguns conceitos um pouco mais avançados, né, de Prolog. Nessa aula eu não preparei um slide, né, eu quero fazer de uma forma um pouco mais prática, né, eu vou falar dos conceitos teóricos e vamos mostrar na prática, né, a utilização desses conceitos, ok? Então, para essa aula a gente vai usar uma basezinha de fatos, onde eu vou falar sobre alguns predicados aqui. A gente tem um predicado político, que define que uma pessoa é política, né? Homem, mulher, irmãos, define, na verdade, a origem de um determinado alimento, né? Por exemplo, carne vermelha é um alimento de origem animal, peixe é um alimento de origem animal, fruta é um alimento de origem vegetal, né? E os predicados come aqui, ó, indicam o hábito alimentar de uma determinada pessoa. Por exemplo, João come carne vermelha, João come fruta, né? Já aqui, já vou usar esse primeiro exemplo para mostrar para vocês um detalhe, né, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Note que esse predicado come aqui, ele está sendo usado com dois objetivos distintos. Esse primeiro grupo aqui, ó, de 4 predicados, eu estou falando de hábitos alimentares de pessoas. Ó. O indivíduo, né, uma pessoa específica chamada João, come carne vermelha. Esse mesmo indivíduo come fruta. Maria come verdura, né? Já aqui nesse outro grupo aqui, ó, de 5 predicados, eu estou falando de hábitos alimentares de espécies. Na verdade, eu estou falando de cadeia alimentar de espécies, né? Por exemplo, o gafanhoto come grama, o boi come grama, o sapo come gafanhoto. Note, eu não estou falando de indivíduos, né? Estou falando de espécies. Então, assim, à primeira vista parece tranquilo, né? Afinal de contas, nos dois predicados, né? Nos dois grupos, nos dois usos, eu estou falando de hábitos alimentares. Mas o fato de, em um caso, eu estar falando de indivíduos, em outro eu estar falando de espécies, pode nos levar a, a conclusões erradas em algumas regras. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, ok? Então vamos lá. Então aqui é a nossa base de fatos, aqui está a nossa base de regras, né? Isso aqui eu acho que está todo mundo já ambientado, né? Aqui do lado direito da tela eu tenho meu código Prolog, meu editorzinho de Prolog, e do lado esquerdo o compilador, né? Onde eu vou executar esse código que está aqui do lado direito, beleza? Então o primeiro assunto que nós vamos abordar nessa aula é o conceito de negation as failure, ou negação por falha. O que é isso? Em Prolog, a forma que o Prolog tem de falar que algo é falso é não conseguir provar que esse algo é verdadeiro utilizando a, os fatos ou as inferências que ele faz através da sua base de regras. Ou seja, ele considera que é falso tudo o que ele não consegue afirmar que é verdadeiro, né? Então, por exemplo, se eu perguntar aqui a essa base se Vitório é homem, né? Perguntar homem Vitório, ele vai falar que falso. Por quê? Simplesmente pelo fato de não ter nenhuma declaração aqui nessa base que faça com que ele infira que isso é verdade, né? Essa ideia de, de que tudo o que se conhece sobre aquele mundo de discussão está na sua base de conhecimento é chamado de Closed World Assumption, ou seja, é uma assunção, ele assume que você está num mundo fechado. O que é um mundo fechado? Tudo o que se conhece sobre aquele mundo está fechado na sua base de conhecimento, né? Esse tipo de raciocínio ele é muito válido para alguns contextos. Por exemplo, suponha que você esteja fazendo uma base de conhecimento para uma empresa aérea. Ora, todo o conhecimento sobre linhas aéreas daquela empresa estarão na sua base. Então, se não está ali que há uma possibilidade de voo de Vitória ao Rio, por exemplo, é porque não há essa possibilidade, né? Já em outros contextos, como por exemplo um contexto da web, né, que é um contexto mais amplo, ah, por exemplo, você chegar lá no Google e pesquisar por Vitório Carvalho, professor IFES, e não te retornar nada, não significa que Vitório Carvalho, professor do IFES, não exista. Significa simplesmente que não há dados sobre isso naquela base. Pode ser que exista ou pode ser que não exista, mas não, simplesmente o que você pode concluir é que não há dados.
Então, para esse contexto mais aberto, Closed Word Assumption não é uma boa opção. Tanto é que ferramentas que falam de raciocínios para a web, como por exemplo a linguagem OWL, ela trabalha com Open Word Assumption, ou seja, ela assume o mundo aberto e não o mundo fechado. Okay? Mas o Prolog, que é o que nos interessa, que é o nosso foco de estudo, ele assume o mundo fechado. Ou seja, o que não está ali ele considera como falso. Né? E aí daí vem a ideia de negação por falha, que é, ora, se não estiver ali, você está assumindo que aquilo ali é falso. Você está negando pela falha de falar que aquilo é verdade. Ok? Então, para exemplificar o negation as failure, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar definir um predicado não come carne, né, que vai ser aplicado a todos os indivíduos que não comem carne vermelha. Então, na nossa primeira tentativa aqui, ó, de fazer esse predicado, eu estou definindo o quê? Que se x come y e y é diferente de carne vermelha, então eu concluo não come carne x. Ok? Vamos compilar isso, vamos ver a resposta que o compilador aqui vai nos dar, e aí vamos tentar, vamos interpretar, né, o que ele está nos falando. Então vamos lá. Não come carne x. Vamos ver o que ele vai nos dar as respostas. Olha, deu João, Maria, gafanhoto, boi, sapo, cobra e humano. Ou seja, se nós olharmos aqui na nossa base de fatos, nós vamos ver, ó, que João come carne vermelha. Mas João também come fruta, Maria come verdura e peixe, gafanhoto. Então, note, João veio aqui na nossa resposta. Mas, poxa, não era para vir só quem não come carne? E João não come carne vermelha? Por que João veio? João veio porque, na verdade, João come fruta também. Então, esse predicado não come carne, fazendo desse jeito que nós fizemos aqui, não atendeu ao que a gente queria, que era se aplicar apenas a quem não come carne vermelha. Ele está aplicando a todo mundo que come alguma coisa que não seja carne vermelha. Mas se a pessoa comer carne vermelha e essa outra coisa, ele vai pegar essa pessoa também. Entendeu? Por isso que o João veio. Porque João casou nessa regra aqui por causa de come e João fruta. Aqui, ó, casa João com X, fruta com Y, fruta é diferente de carne vermelha. João veio apesar de João comer carne vermelha, como está citado aqui nesse fato anterior. Então note que o simples fato de fazer com que uma variável seja diferente do valor carne vermelha não resolveu o meu problema neste caso. Para resolver meu problema neste caso, eu tenho que usar a negação por falha. Então, vamos a essa outra tentativa. Aqui o que nós estamos falando? Olha, nós vamos definir que não come carne, x não come carne, quando, né? Se eu não conseguir afirmar que x come carne vermelha, então eu vou concluir que o predicado não come carne se aplica a x. Sacaram? Esse not aqui, ó, é o nosso operador de negação por falha. É ele que diz que isso aqui vai ser verdadeiro se eu não conseguir afirmar isso aqui. Então, se eu não conseguir afirmar que x come carne vermelha, eu vou falar não come carne x. Beleza? Então, a negação é feita com esse not e o not se aplica a tudo que está entre parênteses. Então é not, abre parênteses, depois vem o que você está querendo afirmar o not, ok? Tudo bem, vamos compilar aqui e ver o que vai dar. Se eu compilo aqui, ele compilou, vou compilar de novo aqui para ver se beleza, está lá, ó, ele compilou. Aí eu vou tentar rodar aqui meu predicado não come carne x. Opa, ele devolveu false. Por que ele devolveu false? Né? Por que ele não pegou esse monte de indivíduo aqui, por exemplo, Maria não come carne, o gafanhoto, né, não come carne, come grama, enfim, e por aí vai. Por que ele não pegou? Porque
A negação por falha, ela se aplica a um conjunto de indivíduos previamente selecionados. Então você nunca pode fazer simplesmente isso aqui, ó. Não come carne vermelha X, não come carne. Você tem que fazer uma afirmação e fazer uma conjunção dela com a negação. Por exemplo, é o que a gente fez aqui na próxima tentativa. Aqui, o que a gente está fazendo? Opa, eu acabei subindo aqui, vamos lá. Então, aqui, ó, agora qual que é a tentativa que eu vou fazer? Olha, se X come alguma coisa, aqui não está aparecendo, porque eu não sei porque esse editor só aparece quando a gente seleciona, tá vendo? Tem um underscore aqui, aqui eu estou usando aquele conceito de variável anônima, né? Então eu estou falando o seguinte, X come qualquer coisa, é o underscore que está aqui, né? O sublinhado, significando que é uma variável anônima, ou seja, uma variável com a qual eu não quero trabalhar no resto da minha forma. Né? Então, se X come qualquer coisa e não come carne vermelha, então o predicado não come carne vai se aplicar a ele. Ok? Então agora eu vou compilar e vou rodar aqui, ó. Não come carne. Opa, só botar a setinha para cima, né, que já aparece tudo, não precisa digitar. Então, olha lá. Agora sim, ó, não come carne X, veio Maria, se eu dou um ponto e vírgula, vem a Maria de novo, o gafanhoto, o boi, o sapo, cobra e o humano. Por quê? Porque o único que come carne vermelha, segundo os nossos fatos aqui, é João. Tá vendo? Maria come verdura e peixe. O gafanhoto come grama, o boi come grama, o sapo come gafanhoto, a cobra come sapo. Você fala, ah, mas sapo não é carne vermelha? O humano come boi, boi não é carne vermelha? É, a gente sabe disso, mas a nossa base de fato não sabe. Então aqui já é o primeiro problema da gente pegar e ficar usando o mesmo predicado para coisas diferentes. Notem, nesses quatro aqui a gente estava falando de hábitos alimentares de pessoas, falando de tipos de alimento que eles comem. Aqui a gente já está falando de uma espécie comer outra espécie, né? Usando o mesmo predicado. Aí na hora que a gente começou a usar os predicados, a gente já começa a notar que se a gente fizer essa mistura aqui com o mesmo predicado come, a gente tem grande chance de ter problemas, né, de achar erros, ok? Então, mas vamos focar agora no entender o funcionamento da negação por falha. Então agora a gente conseguiu o objetivo que nós queríamos, que é um predicado que se aplica apenas às pessoas, né, aos indivíduos que não comem carne vermelha. Então, ele, na verdade, ele está pegando todo indivíduo que come alguma coisa, ou seja, que eu tenho alguma declaração na minha base sobre o que ele come e que não come carne vermelha. Se eu pegar um indivíduo e não colocar nada sobre o que ele come na base, ele não vai ser retornado. Por quê? Ora, eu não estou falando nada sobre o que ele come, então ele não vai entrar nesse padrão aqui da minha regra. Ok? Então, continuando, vamos definir o predicado aqui, ó, piscívoro. O que é um piscívoro? Piscívoro é uma pessoa que come peixe, mas não come carne vermelha. Então, se X come peixe e eu não consigo afirmar que X come carne vermelha, eu vou chamar X de piscívoro. Ok? Vou falar que X é um piscívoro. E vou fazer também o predicado vegano. O que é o predicado vegano? Como que eu fiz o predicado vegano aqui? Ó? Eu já fiz de um jeito um pouquinho diferente, né? Vegano é quem come qualquer coisa que não seja de origem animal, né? Na verdade, eles só não comem coisas de origem animal, né? Note, neste exemplo aqui, ó, eu coloquei x come y, a origem de y é z, e z é diferente de animal. Vamos compilar e testar e depois a gente volta para refletir sobre o que a gente fez aqui. Então, compilar. Ok. Se eu vou rodar agora o não come carne. Ah, não come carne já rodou, né? Vamos rodar o piscívoro. Piscívoro X. Eu quero a lista de todo mundo que é piscívoro.
Tá lá, veio só Maria. Por que veio só Maria? Porque piscívoro é aquele que come peixe e não come carne. Ó. O João come carne, não come peixe. A Maria come verdura e come peixe. Então ela come peixe e não é possível afirmar que ela come carne. Então Maria é uma piscívora. Todos os outros aqui ninguém come peixe, então ninguém é piscívoro. Então assim, parece que funcionou, né, o nosso predicado. Já o vegano, a gente queria todo mundo que come apenas coisas que não são de origem animal, né? Então, se eu rodar esse meu vegano X aqui, vamos ver o que eu tenho de resposta. Ó, João, Maria. Então, ele está me falando que tanto o João como a Maria são veganos. Mas se a gente vier aqui em cima, o João come carne vermelha. Uai, mas se eu queria só quem não come. E carne vermelha é um produto de origem animal, né? A gente está aqui, ó, carne vermelha, origem animal. Assim como Maria come peixe. E peixe também é de origem animal. Então por que que o meu raciocinador classificou tanto João quanto Maria como vegano? Porque eu fiz a regra de forma errada. Essa regra aqui está classificando como vegano todo mundo que come alguma coisa que a origem não seja animal. E de fato, o João come coisas que não são de origem animal. Por exemplo, o João come fruta e a Maria come verdura. Então eles não são veganos. Por quê? Porque eles comem coisas de origem animal, mas também comem coisas que não são de origem animal. Então, mais uma vez, a minha regra aqui está falha. Por quê? Porque, na verdade, o que eu formalizei aqui na regra é pessoas que comem alguma coisa que não seja de origem animal. E a definição que eu queria não é essa. A definição que eu queria é pessoas que não comem coisa de origem animal. Ou seja, ela pode comer o que for, mas de origem animal ela não come. Então vamos alterar nossa regra para a gente tentar capturar o que é um vegano aqui em Prolog. Então, para falar então de vegano, o que eu vou fazer? Vamos lá, já tenho prontinho aqui embaixo outro código. Então vou comentar esse aqui. Então olha só, vegano na verdade é quem não come algo de origem animal. Então primeiro eu vou definir um predicado, que eu chamei aqui de come animal, que vai ser aplicado a quê? A todo x, tal que x come algum y, que a origem de y seja animal. Beleza? E aí, quem vai ser o vegano então? O vegano vai ser aquele que come alguma coisa, mas que não come animal. Not come animal. Ou seja, ele vai me classificar como vegano simplesmente somente aqueles que comem algo, mas que não é possível afirmar que ele coma animal. E como é possível afirmar que alguém come animal? É alguém que come um Y, para que esse Y seja de origem animal. Beleza? Vamos compilar aqui agora. Se eu rodar agora, vegano X, ele está informando gafanhoto, boi, sapo, cobra, humano. Por quê? Porque grama, gafanhoto, sapo, boi são as coisas que esses caras comem. Eu não falei nada sobre a origem dela, então não é possível afirmar que eles são de origem animal. Por isso, a gente falou que eles são veganos. Então, mais uma vez, notem o problema de eu ter usado aqui o predicado come para coisas diferentes. Mas notem que é importante que João, apesar dele comer carne e fruta, ele não apareceu. E não é para aparecer mesmo, né? Porque a gente quer. Nossa definição de vegano é quem não come nada de origem animal. Então, por mais que João coma fruta, ele também come carne, que é de origem animal. Por mais que Maria coma verdura, ela também come peixe, que é de origem animal. Então, antes não tinha que vir mesmo. Vamos acrescentar aqui. Vamos colocar a Ana aqui, falando que a Ana ela come fruta. Vou falar só que ela come fruta, não vou falar nada sobre coisas de origem animal. Então, como o Prolog trabalha com
a ideia de closed world assumption, né, de mundo fechado, ele vai assumir que a Ana só come fruta. Ele vai assumir que tudo que a Ana come está aqui, né? Então, a Ana só come fruta. Se ela só come fruta, ela não come nada de origem animal, então ela é vegana. Então, se eu for dar de novo vegano aqui, Ana tem que ver. Tá aí, ó. Ana, gafanhoto, boi, sapo, por aí vai. Tá? Do mesmo jeito, se eu chegar aqui e falar, por exemplo, ó, origem, colocar aqui boi é um alimento de origem animal, o humano vai parar de aparecer como vegano. Por quê? Porque humano come boi. O boi é origem animal, então ele vai parar de aparecer ali na minha lista de veganos. Então, se eu colocar aqui o vegano X, Ana, gafanhoto, boi, sapo, cobra, o humano não apareceu mais. Beleza? Então, notem que o NOT, então, ele funciona para você fazer condições, né? Mas sempre assumindo mundo fechado, ou seja, ele sempre assume que a verdade toda que você tem está na sua base, então se não é possível afirmar aquela coisa, aquilo é falso, beleza? Há um detalhe importante que o not só se aplica é um predicado unário, né? Só se aplica a um termo. Então eu não poderia colocar aqui not come animal e come vegetal, por exemplo. Não poderia, tá? O not tem apenas um argumento. Beleza? Então, falamos sobre o conceito de negation as failure, né? Aproveitamos para falar um pouquinho sobre closed word assumption, o que não é o objetivo, né? Mas aproveitamos para falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar agora sobre relações simétricas, né? O que é uma relação simétrica? Isso é um conceito matemático, né? Uma relação é simétrica se toda vez que ela é válida para xy, ela também é válida para yx. Por exemplo, a relação ser irmão de é uma relação simétrica. Por quê? Porque sempre que x é irmão de y, é verdade também que y é irmão de x. Né? Então, se é verdade eu falar que João é irmão de Maria, também é verdade eu falar que Maria é irmão de João. Então, irmão aí é uma relação simétrica. Já a relação pai de, por exemplo, ela é antissimétrica. Por quê? Porque se é verdade eu falar que Luiz é pai de Vitório, então eu tenho que não é verdade eu falar que Vitório é pai de Luiz. Ok? Então, é uma relação. Uma é relação simétrica, a outra é antissimétrica. Mas por que a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem relações simétricas na base de fatos? Vamos lá. Vamos usar esse exemplo aqui. Ó. Eu quis definir um predicado irmão de político X que vai me devolver todas as pessoas da minha base de fatos que são irmãos de políticos. Suponho que eu esteja fazendo uma pesquisa para encontrar, sei lá, favorecimento de parentes ou favorecimento de irmãos de político, e aí eu quero fazer esse levantamento. Então notem, se Y é um político e X é irmão de Y, então X é irmão político, bem tranquilo, né, a regra. Se a gente olhar aqui na nossa base, olha, João é político e João é irmão de Maria, ok? Ora, se João é irmão de Maria e João é político, então Maria é irmã de político, concorda? Vamos compilar aqui e vamos verificar se aparece alguém na nossa, na nossa base aqui, né, no predicado irmão de político. Então, irmão de político X, ele me devolveu João. Por quê? Ah, tá, desculpem, porque aqui, ó, esse aqui é para um teste mais na frente, que eu já coloquei aqui, eu coloquei que João é irmão dele mesmo, que é uma mentira, né? Mas, enfim, vamos tirar isso daqui. Então, se eu tiro que João é irmão dele mesmo, mando compilar de novo, vou rodar aqui de novo. Ó, irmão de político X está me devolvendo false. Por que está me devolvendo false?
vamos lá, ver como que era a minha regra. Minha regra é y tem que ser político e x tem que ser irmão de y. Quem é o político? É João. Então João foi substituído por y. Então eu teria que ter lá na minha base de fatos irmãos Maria, João. Mas eu não tenho, eu tenho irmãos João, Maria, certo? Então notem, como na minha base aqui está que João é irmão de Maria e não Maria é irmão de João, a minha regra de irmão de político não funcionou. Vou inverter aqui só para vocês verem. Se eu colocasse aqui, ao invés de que Maria é irmão de João, ó, João é irmão de Maria, eu colocasse Maria, irmão de João, compilar aqui, não mudei nada na regra, né? Só mudei o fato. E na verdade o fato eu mudei só a forma que ele é representado, né? Então, se eu colocar aqui, ó, irmão de político, tá lá, Maria veio. Então, notaram? Apesar de, se João é irmão de Maria, Maria também é irmã de João, se eu não deixar isso explícito na minha base de regras, eu posso ter problemas, como eu tive aqui, né, na minha definição de político, de irmão de político. Então, se eu voltar aqui para o que era antes, né, João, Maria, ora, eu tenho que João é irmão de Maria e João é político, logo é óbvio para gente que Maria é irmã de João. Maria é irmã de político. Mas, como a gente já viu, né, se eu rodar aqui, não virá Maria, por quê? Porque, na minha regra, o X é que tem que ser o irmão do político. Então, a Maria, eu precisava de ter na minha base de fato que Maria é irmã de João, e não que João é irmão de Maria. Ora, aqui é tranquilo, né? Porque é um fato só, eu poderia mudar o fato e funcionar. Mas eu não posso acreditar nisso, né? Acreditar em simplesmente ter o fato. Então eu preciso ter uma regra. Eu preciso ter uma regra que me faça inferir que se x, se y é irmão de x, então x é irmão de y. Ok? Então seria uma regra como essa aqui. Vamos tentar compilar para ver o que vai dar? Se eu mando compilar aqui, ok, e deu um erro. Por que ele dá esse erro? Note, o Prolog usa essas regras para gerar novos fatos. Se eu falo que se y é irmão de x, então x é irmão de y, eu vou ficar num loop infinito aqui. Eu falar, se João é irmão de Maria, então Maria é irmão de João. Mas se Maria é irmão de João, João é irmão de Maria, e vai ficar nesse laço. Então, o Prolog não permite que a gente use fórmulas desse tipo. Quer ver? Vamos dar uma olhada mais detalhada na mensagem de erro. A cláusula de irmão barra 2, esse barra 2 significa que é o predicado irmão com dois parâmetros. Não estão juntos no código, ou seja, ele está falando... Opa, desculpa, fiz besteira aqui, tirei a tela. Bom, vamos lá, não sei o que eu arrumei aqui, fechei tudo, mas já tá tudo aqui de novo. Então como a gente vinha falando, a gente não pode fazer regras desse tipo, né? Onde você tem os irmãos, simplesmente irmãos, né? Tanto na cabeça como na cauda, né? Você pode ter ele seguido por alguma outra coisa. Então, como a gente pode axiomatizar o fato de que irmãos é uma relação simétrica, ou seja, se irmão xy, então irmão yx. A gente tem que fazer um outro predicado auxiliar, né, que é o que eu vou chamar aqui de irmãos simétricos, irmão simetria, né, e aí falar que se irmão simétrico xy, então irmão simétrico yx, ok? Então, o que a gente fez aqui, ó? Se x é irmão de y, então x é irmão simétrico de y. Esse nome irmão simétrico ficou horroroso, mas é só porque eu preciso de uma função, né, de um predicado auxiliar. Então, se x é irmão de y, x é irmão simétrico de y. Se y é irmão de x, note, eu inverti a ordem, então x é irmão simétrico de y do mesmo jeito. E aí agora eu vou usar
irmão simétrico para definir irmão de político, e não mais irmãos. Então vou comentar aqui a definição que eu tinha antes, e agora eu vou falar ó, que x é irmão de político se y for um político, e irmão simetria x, y. Se eu compilar agora e executar o irmão simetria, o irmão político, irmão, irmão de político, irmão de político, um de político x, agora sim veio a Maria. Por quê? Ora, eu tenho que João é irmão de Maria, mas por essa regra aqui, ó, se y é irmão de x, então x é irmão simétrico de y. Então ele consegue saber que Maria é irmã simétrica de x. E aí eu consigo casar aqui, ó, o y é o João e a Maria é o x. Então Maria é irmão de político. Então notem, esse é um cuidado que vocês têm que tomar quando na sua base de fatos há predicados que são simétricos, né? Para você não ficar dependendo da posição do predicado, para você não ter que ficar duplicando, né? Para você não ter que falar João é irmão de Maria e Maria é irmã de João. Sendo que toda vez que João for irmão de Maria, Maria será irmã de João. Né? Então, se você tiver na sua base de predicados, na sua base de fatos, desculpa, predicados que são simétricos, como por exemplo o irmão é aqui, a gente tem que tomar esse cuidadozinho aqui de axiomatizar essa simetria e usar essa relação, né, simétrica como na definição de outros parâmetros, de outros predicados, ok? Bom, continuando então os objetivos da aula de hoje, vamos falar um pouco agora sobre fecho transitivo. O que é o fecho transitivo? O fecho transitivo é usado para falar de uma relação recursiva, né? Uma relação que ela se emprega sobre ela mesma, né? Fazendo assim uma transitividade, ou seja, sempre quando você tem relações transitivas, que também é um conceito matemático, né? O que é uma relação transitiva? Ora, uma relação transitiva é aquela que, se a relação acontece entre x e y e entre y e z, então eu posso falar que ela acontece entre x e z. Por exemplo, se João é mais alto que Maria e Maria é mais alta que José, eu posso concluir que João é mais alto que José. Por quê? Porque a relação mais alto que é uma relação transitiva, né? Então, no exemplo aqui, nós vamos falar da cadeia alimentar de uma espécie. E por isso é que eu tinha colocado esses predicados come aqui, né, com espécies, né? Porque eu ia usar neste exemplo e acabou que deu aquele problema que a gente viu, né? De ter coisas que não faziam muito sentido. De você falar, por exemplo, que um gafanhoto é vegano. Né? Mas, enfim. Então vamos lá. O que é fazer parte da cadeia alimentar? Por essa definição que nós estamos falando aqui, um animal faz parte da cadeia alimentar de outro, um animal X faz parte da cadeia alimentar de Y, se esse Y come o animal X, ou se esse Y come qualquer outro animal que faça parte da cadeia alimentar de X. Né? Então, por exemplo, se a gente for aqui, ó, o boi, por esse exemplo aqui, né, não estou falando que isso é verdade, tá, gente? Foi um conceito que eu inventei aqui para dar um exemplo para vocês. Mas, vamos lá. Aqui, por exemplo, aqui eu estou falando que a cobra come sapo. Então, o sapo faz parte da cadeia alimentar da cobra. Mas como o sapo come gafanhoto, então o gafanhoto também faz parte indiretamente da cadeia alimentar da cobra. Né? A cadeia alimentar aqui é o sapo come o gafanhoto e a cobra come o sapo. Então, tanto o sapo quanto o gafanhoto fazem parte da cadeia alimentar da cobra. É isso que eu espero conseguir com essa minha regra aqui. Então, como que eu faço essa regra? Eu tenho que quebrar em duas partes. Toda regra para fazer fecho transitivo, eu tenho que quebrar em duas partes. Então, como que eu fiz aqui? Olha, x faz parte da cadeia alimentar de y se o y come x.
Então, se a gente voltar aqui em cima, ó, como a cobra come o sapo, eu vou falar que o sapo faz parte da cadeia alimentar da cobra. Mas isso não pegaria o gafanhoto como sendo parte da cadeia alimentar da cobra. Isso vai ser pego na regra de baixo. Ora, se y come um z e esse z faz parte da cadeia alimentar de x, então o o x faz parte da cadeia alimentar de y. Então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, vamos substituir o y por sapo e o z por gafanhoto. Então, ó, o sapo como gafanhoto. Ó, desculpa. Isso, o sapo como gafanhoto. Então, isso quer dizer que o gafanhoto faz parte da cadeia alimentar do sapo. Ok? Então, eu tenho que o gafanhoto faz parte da cadeia alimentar do sapo e a cobra come o sapo. Então, ó, o gafanhoto é o y, faz parte da cadeia alimentar. Ou, desculpa, o gafanhoto é o x, faz parte da cadeia alimentar do sapo, que é o z. A cobra é o y, come o sapo, que é o z. Então, o x, que é o gafanhoto, faz parte da cadeia alimentar do y, que é a cobra. Ok? Então, com isso, eu fecho o fecho transitivo da relação de ser parte da cadeia alimentar. Se eu compilar aqui, vamos compilar, e vamos plantar aqui, ó, eu quero todo mundo que é parte da cadeia alimentar, né, da cobra. Então eu quero todo x que seja parte da cadeia alimentar da cobra. Não, na verdade aqui eu fiz o contrário, né, que eu estou obtendo todo mundo que come a cobra, né, que a cobra é parte da cadeia alimentar dele e não tem ninguém levando na nossa base. Então, na verdade o que eu quero é isso aqui, todo x que é parte da cadeia alimentar da cobra. Se eu der um enter, ó, veio o sapo, que era óbvio pra gente, né, já que a cobra, cadê? A cobra come o sapo, mas tem que vir também o gafanhoto, né, que é indireto, já que esse sapo come o gafanhoto. Então, se eu der um ponto e vírgula aqui, ó, tá lá, veio o gafanhoto, porque o sapo come o gafanhoto. Se eu der um outro ponto e vírgula, veio a grama também, por quê? Porque o gafanhoto come a grama. Então, note, se eu der um outro ponto e vírgula agora, aí acabou. Então, eu fiz aqui a transitividade da relação de ser parte da cadeia alimentar. Isso aqui, uma relação igualzinha a essa, né, exatamente o mesmo formato, é a relação de ancestralidade, né, entre pessoas. Quem são seus ancestrais? Seus ancestrais são quem? Seus pais, seus avós, seus bisavós, né? Ou seja, seus pais, os pais dos seus pais, os pais dos pais dos seus pais, ou seja, é um fecho transitivo em cima da relação de ser pai dele. Então, como que você faria, como que você axiotizaria ser ancestral dele? Ó, x é ancestral de y, se x é pai de y. Ou, x é ancestral de... Se x é pai de y, então x é ancestral de y. Isso é uma regra. A outra regra seria, se x é pai de y e y é ancestral de z, então eu chego à conclusão que x é ancestral de z. É a mesma coisa, o mesmo formato disso aqui, para fazer a regra de ancestralidade que vocês vão precisar no trabalho. Então fiquem atentos a essa questão do fecho transitivo. Beleza? E por fim, né, nós vamos falar de regras para identificar erros na base de fatos. O que é isso? Ora, a gente tem aqui a nossa base de fatos, né, mas eu posso fazer besteiras nessa base. Como, por exemplo, eu poderia chegar aqui nessa base e falar que João é irmão dele mesmo. Uma coisa que a gente sabe que é errado, né? Uma pessoa não pode ser irmã dela mesma, né? Ou seja, a relação irmão D é irreflexiva, né? Não vale para o mesmo elemento nas duas posições. Então, como que eu verifico, né, se existe esse tipo de erro na minha base de fatos? Eu criei aqui uma regra, ó, o predicado erro irmão xy, que vai me mostrar sempre que se x é irmão de y e x é igual a y. Aí ele vai me disparar esse erro irmão xy. Então, se eu chegar aqui agora, eu fizer erro irmão
x, y, ele não obteve nada. Por quê? Porque esse irmão João aqui estava comentado. Agora, se eu compilar de novo, agora eu descomentei, né, e compilei de novo. Se eu fizer aqui, ó, erro irmão x, y, tá lá, ó. X é igual a y, que é João. Então, eu posso frequentemente rodar isso aqui para eu verificar. Vamos supor que pessoas estão colocando dados aqui na minha base de fatos, né? E aí eu posso rodar isso frequentemente para verificar se surgiu algum erro, né, na minha base de fatos, né? Vamos supor, não é verdade, né, mas vamos supor que seria um erro se eu tivesse assim x come y e y come x, né? Ou seja, vamos supor que na cadeia alimentar um animal é sempre predador e o outro é sempre presa, né? Não poderia acontecer, por exemplo, de às vezes o leão comer a cobra e às vezes a cobra comer o leão, né? Ou seja, seria um erro ter essa possibilidade de ciclos na cadeia alimentar. E eu quero achar esses ciclos, né? Então eu posso colocar aqui, ó, ciclo. Na verdade não é nem ciclo, né? É uma reflexividade aí. Então eu vou colocar aqui erro cadeia alimentar. Então, erro na cadeia. Quando é que vai ter erro na cadeia? E o computador ficou lento. Tá travando. Ah, tá aqui. Então, ó. Peguei o ponto de cima. Então, vamos lá. Eu tenho um erro na cadeia entre x e y. Então, se come, se x come y e y come x, então eu vou considerar que há um erro na cadeia entre x e y. Se eu compilar isso aqui e rodar, eu vou verificar se existe algum erro na cadeia entre x e y. Rodei, não existe. Então vamos lá. Vamos colocar aqui que o sapo come a cobra. Come, sapo, cobra. Ou seja, fabriquei um erro, né? Eu tenho que a cobra come o sapo e o sapo come a cobra. Se eu compilar de novo, e agora rodar a minha regra que eu fiz justamente para achar esse tipo de erro, tá lá, ó. Eu achei, ó, cobra come sapo, sapo come cobra, achei esse erro. Então a gente pode ir fazendo esse tipo de regras, né, para a gente verificar, né, tentar achar erros na nossa própria base de regras. Tem algumas regras lá no trabalho de vocês que são exatamente com esse objetivo, né, de achar erros. Então, pessoal, era isso, né, que a gente queria com essa videoaula, né, para a gente encerrar aqui essa parte de prologue. O trabalho, né, dessa semana é em cima de prologue. Vocês vão usar não só, claro, em algumas regras vocês vão usar os conceitos dessa aula aqui, que são conceitos mais avançados. Outras regras são bem mais simples, vocês vão usar só aqueles conceitos básicos que nós já tínhamos visto, né? E a ideia então é que vocês façam lá no trabalho uma basezinha de conhecimento, uma base de fatos, uma base de regras aplicando em algumas desses conceitos, né? O trabalho já está lá disponível, e então agora é pegar o trabalho e partir para a mão na massa, né? Sempre se divertindo aí com a lógica. Ok? Então, bons estudos a todos e cuidem-se.